XP arremata aí o Campo de Marte, em São Paulo, fica aqui na Zona Norte, e o aeroporto de Jacarepaguá, que apesar do nome, fica no bairro da Barra da Tijuca. O que acontece? Teve um leilão de participações aeronáuticas dos aeroportos do Brasil, com proposta única nesse bloco aí de aviação geral, aviação executiva, a XP arrematou esses dois aeroportos, né? Pagou 141,4 milhões de reais sem nenhum ágio, não teve nenhum outro interessado. Geralmente isso poderia ser um mau sinal. Em São Paulo, especificamente, do Campo de Marte, tem aí um grande concorrente que a gente já falou várias vezes aqui. A JH fez o seu aeroporto aqui na cidade de São Roque, o Aeroporto Internacional Executivo, que tem potencial, inclusive, para aviação comercial, né? Seriam aqueles voos de passageiros regulares. Aviação executiva são os jatinhos dos mega empresários. Tem shopping, tem tudo mais. Tem aí um rumor de que o estado de São Paulo quer acabar com a concessão e tirar o aeroporto. Porque, afinal de contas, ele fica próximo de uma rua muito movimentada. Isso é sempre um risco. Mesma situação ali de Jacarepaguá, mas ainda assim, que de helicóptero São Roque fica a 50 quilômetros da capital paulista, não é uma distância tão longa assim. Então, ainda que não seja tão perto ali, não esteja dentro da capital, como o Campo de Marte está, estando tão próximo, ele é um concorrente à altura e evita essa questão de interferência política que sempre teve ali na região. Além desse remate aí feito pela XP, teve também o remate do consórcio Novo Norte, né? Socicam e Dix Empreendimentos arremataram o Bloco Norte por 125 milhões de reais, ágio de 119%. Eles pagaram o dobro dos 56 milhões previstos no edital. E esse Bloco Norte tem os aeroportos de Belém e de Macapá, mas são, no meu entender, aquisições interessantes. E a XP aí informa que vai continuar investindo em ativos do setor e pode ampliar o seu escopo. Já fizeram investimentos em transmissão e geração de energia, agora em aeroportos, e pretendem investir também em saneamento e outros setores. Abre aspas aí para a empresa, eles contrataram a francesa Aegis por 5 anos para operar o aeroporto, porque, afinal de contas, era uma exigência aí do edital que tivesse um operador, e a XP, que eu saiba, é uma corretora, né? Não é uma empresa de aviação. Ali em Jacarepaguá, a perspectiva é positiva em relação aos carros voadores, eVTOLs. A gente chegou a fazer um vídeo específico quando a Embraer lançou isso aí. É muito interessante essa dinâmica de mobilidade urbana. A empresa Embraer, já falo várias vezes dela aqui, uma das gigantes do nosso mercado, uma gigante da aviação comercial e executiva mundial, mas principalmente da aviação executiva. Só lembrar aí do Jato Legacy, que bateu de frente com o Boeing e pousou, e o Boeing não pousou num acidente que houve alguns anos atrás ali na região norte. Acidente trágico, falam-se aí em erros operacionais dos pilotos, mas a aeronave em si pousou ilesa, apesar do choque aí com outra aeronave. E olha só, americanos usavam o jato brasileiro. Então a gente menospreza o produto brasileiro enquanto os americanos o valorizam. Até a Boeing queria comprar a Embraer, acabou não dando certo por causa da pandemia. Talvez tenha sido melhor para a empresa brasileira manter no escopo nacional, né? Mas infelizmente com grande participação governamental também, tem a Golden Share e pode interferir muito. Estando no Brasil, talvez, mas não na mão do governo. Se bem que libertário nem pensa em nacionalidade, né? Mas se a gente for pensar pelo menos dentro do mundo real, estando não nos Estados Unidos, no Brasil, acaba sendo melhor aí para a empresa e para os empregos que ela gera, eu imagino. Outra coisa aí a ser feita, né? A estreia no setor, é a empresa explorar alguns negócios próximos ao aeroporto, em especial do setor imobiliário, em torno do aeroporto de Jacarepaguá, dada a atividade da indústria de petróleo lá perto. Tem muitas petroleiras no Rio de Janeiro. E os recursos para o projeto virão de um fundo de investimento em infraestrutura, FIP, né, se não me engano, construído pela XP recentemente no valor de 340 milhões de reais. Recursos adicionais do fundo poderão ser usados para participação de licitações em outros segmentos de infraestrutura, como elétrico, saneamento, já falamos isso aí. Também há a possibilidade de investimentos imobiliários no entorno do Campo de Marte, área nobre aqui de São Paulo. O Campo de Marte fica próximo ao Sambódromo do Anhembi, onde tem vários shows, e realmente não chega a ser a Zona Sul, mas tem a Avenida Brasleme, onde fica a sede, por exemplo, da TOTUS, de grandes empresas de tecnologia, e um bairro refinado. Uma região bem interessante, bem localizada, com infraestrutura. Também é próximo da rodoviária aqui do Tietê, da próxima marginal, deslocamento para os grandes centros e saída da capital.
é uma região boa também para essa operação dos eVTOLs. Vamos aqui ao comentário. Será que a XP está copiando o Itaú? Interessante verificar como a XP parece imitar cada um dos passos do Itaú. O maior banco da América Latina comprou uma participação em CCR, falamos recentemente, 10%, que atua no setor de rodovias e aeroportos, e ficou de fora desse leilão, talvez porque não tinha caixa, né? Fez algumas aquisições recentes. A XP vai lá e arremata 2 aeroportos relevantes na aviação executiva. Se o Itaú compra a Avenue, corretora aí de investimentos, para ter uma corretora internacional, a XP vai lá e inaugura o seu próprio serviço, XP Internacional. Se o banco ingressa no setor de saneamento com a EJA, também 10%, e feita ali por meio da Itaúsa, essa aquisição, e já ganhou algumas licitações para fornecimento do serviço no Rio de Janeiro, a corretora vai lá e mira ingressar também no setor. Eu poderia dizer que o maior beneficiado, além das empresas, é o cliente, mas depois de ver o que as taxas da Avenue pioraram após ela ser adquirida, né? Não foi ainda adquirida toda, sempre vai ser fracionária essa aquisição, já falamos em vídeo específico. Mas enfim, foi só anunciar, já piorou aí muito o serviço, no sentido de que tem menos corretagens gratuitas, taxa de inatividade, remessa mínima, etc. Então não tenho tanta certeza de que a XP entrar em tantos setores vai melhorar o serviço para o usuário e para o cidadão. Sobre a questão específica aí dos aeroportos, pode ser algo benéfico para a Embraer também, é uma precursora nesses carros voadores, os eVTOLs, que se derem certo realmente. É o futuro previsto lá no De Volta para o Futuro. Né? Imagina, é quase como se fosse um helicóptero de decolagem vertical, para quem está mais a par, e também reconhecida mundialmente na qualidade de seus jatos executivos, como a gente falou. E outra coisa, em jatos comerciais também. Os aviões utilizados pela empresa Azul, aqui do Brasil, da Embraer, além do jato presidencial. Ela é mais conhecida pela aviação executiva, os jatinhos menores, mas os jatos comerciais também. Quanto às sinergias com o setor de petróleo, é notório que o estado do Rio é um dos maiores, se não o maior do Brasil no setor, e chegou a sofrer muito com a política de redistribuição dos royalties. Quem não se lembra que o Rio ganhava muito dinheiro por explorar e os royalties do petróleo, são os direitos de exploração, e teve uma política que achava que tinha que dividir por todo o Brasil. Aí tinha o Acre, que não tinha nenhuma produção de petróleo, tinha que receber royalties na igual proporção, tinha que dividir por igual. Mas não faz nenhum sentido aquele que não produz ter que receber. Da mesma forma como não faz sentido na questão da Eletrobras, por exemplo, você inserir obrigatoriamente o uso de gás natural, o contrato de gás natural, como forma de emergência, se tem estados como o Rio Grande do Norte, que tem uma grande exploração de energia solar e eólica, e numa emergência vai preferir usar qualquer outra, até hidrelétrica, do que criar um gasoduto, que é o que vai acabar acontecendo, para levar gás para lá. Vai favorecer os donos aí de empresas de gás. Tem participações em Eneva, Compaz, e aí a gente nunca vai saber. Fora o preço do gás natural, que está tendo um pico recente com a guerra da Rússia. Ah, mas essa guerra vai passar. Sim, mas a dinâmica do preço da commodity pode ter mudado, já que um dos principais produtores, uma das principais fontes de oferta, vai começar a não querer vender globalmente. Talvez sim haja uma correção, mas não volte a patamares que estavam antes. Cabe destacar que as principais petroleiras brasileiras têm sede na capital carioca: Petrobras, PetroRio, Enalta e 3R Petróleos. Um outro ponto a se destacar é que, ainda que tenha crescido e ganhado destaque, a XP não tem o mesmo poderio econômico que Itaú. Como falamos, o maior banco da América Latina, se não do hemisfério sul do planeta. E um número tão grande de aquisições que ela fez e pretende fazer, dos mais variados setores, exigirão um esforço significativo de conhecimento técnico, possivelmente contratações, nesse setor, recursos financeiros empregados e integração gerencial, porque tudo bem, são empresas independentes com seu gerenciamento lá, mas todas vão ter que se reportar a XP de alguma maneira. Dando certo, as aquisições leva a XP a um novo patamar. Há, no entanto, a chance relevante de ser um passo maior do que a perna.